Você lembra da amizade entre Legolas e Gimli? Um elfo e um anão. Duas raças que se odiavam há milhares de anos. Mas o que pouca gente sabe é que a história deles não terminou na Guerra do Anel. Na verdade, ela ficou ainda mais incrível depois. Porque o que esses dois fizeram após a queda de Sauron mudou completamente o destino da Terra-média. E o final deles é algo que nem os filmes tiveram coragem de mostrar. Nos filmes, depois da vitória, cada um segue seu caminho. Mas nos escritos de Tolkien, Legolas e Gimli continuam juntos, não só como amigos, mas como líderes, construtores e símbolos de uma nova era. E hoje, você vai descobrir exatamente o que aconteceu com eles, até o último momento de suas vidas. Tudo começa com uma promessa. Durante a Guerra do Anel, em meio ao caos das batalhas, Legolas e Gimli fizeram um acordo simples. Se sobrevivessem, iriam conhecer os mundos um do outro. Pode parecer algo pequeno, mas naquele contexto era algo quase impensável. Elfos e anões não visitavam os reinos uns dos outros, não compartilhavam sua cultura e muito menos demonstravam admiração mútua. Mas eles sobreviveram. E quando a guerra terminou, eles cumpriram o que prometeram. Legolas foi até as cavernas cintilantes de Aglarond. Para um elfo, aquele não era um lugar atraente. Ele estava acostumado com a luz das estrelas, com florestas vivas, com a leveza do mundo élfico. Mas dentro das cavernas, algo mudou. As formações de pedra, os reflexos de luz nas paredes, a profundidade silenciosa daquele lugar. Tudo aquilo revelou uma beleza diferente. Uma beleza que vinha da terra, sólida, antiga, quase eterna. E ali, pela primeira vez, Legolas reconheceu algo que nunca havia considerado antes: que os anões também eram capazes de criar beleza. Depois disso, foi a vez de Gimli. Ele entrou na floresta de Fangorn, um lugar antigo, vivo, onde cada árvore parecia ter consciência. Para um anão, aquilo era desconfortável. Não havia pedra, não havia estabilidade, apenas vida em movimento. Mas, aos poucos, caminhando entre aquelas árvores gigantes e ouvindo os sons da floresta, Gimli começou a entender. Aquilo também era grandioso, aquilo também era belo. E naquele momento, algo mudou de forma definitiva entre os dois. Não era mais apenas respeito, era admiração. E essa mudança não ficou apenas entre eles. Ela impactou o mundo. Após a guerra, Legolas não voltou simplesmente para seu lar. Ele liderou um grupo de elfos até Ithilien, uma terra que havia sido devastada pela proximidade de Mordor. Durante anos, aquela região foi marcada pela sombra, pela destruição e pelo medo. Mas sob o comando de Legolas, ela começou a renascer. Os elfos trouxeram vida de volta ao lugar. Árvores cresceram novamente. Rios voltaram a fluir com pureza. E a terra que antes representava a morte começou a se transformar em um símbolo de renovação. Ao mesmo tempo, Gimli encontrou seu próprio propósito. Ele voltou para as cavernas cintilantes, mas não como visitante. Ele voltou como líder. Ali, fundou um novo domínio anão, reunindo seu povo e iniciando um trabalho de reconstrução impressionante. Os anões não apenas ergueram estruturas, eles criaram obras que uniam força e beleza. Minas Tirith, que havia sido danificada durante a guerra, foi restaurada com ainda mais grandiosidade. Os portões foram refeitos, mais resistentes, mais imponentes, e a cidade voltou a ser um símbolo de poder e esperança.
amizade entre Legolas e Gimli deixou de ser uma exceção. Ela se tornou um exemplo, um símbolo de que antigas rivalidades podiam ser superadas, de que culturas diferentes podiam se respeitar e até aprender umas com as outras. Elfos e anões, que por tanto tempo viveram separados, começaram a coexistir de forma mais próxima. A relação entre seus povos mudou, e muito disso se deve ao que Legolas e Gimli construíram juntos. Mas o tempo, como sempre, seguiu seu curso. Para Legolas, isso significava algo inevitável. A Quarta Era era a Era dos Homens, e os elfos já não pertenciam mais àquele mundo. Aos poucos, começaram a partir. A saudade do Oeste, das terras imortais, começou a crescer dentro dele. Mesmo tendo ajudado tanto na reconstrução, ele sabia que seu tempo ali estava chegando ao fim. E havia algo que tornava essa despedida ainda mais difícil. Gimli. Quando finalmente decidiu partir, Legolas construiu um navio. Um navio que o levaria para o Oeste, para as terras imortais. Mas ele não foi sozinho. Ele levou Gimli com ele, um anão, atravessando o mar rumo a um lugar que nunca foi destinado à sua raça. Algo que nunca havia acontecido antes. Algo que desafiava tudo o que era conhecido sobre aquele mundo. E isso só foi possível por 2 motivos. O primeiro foi a amizade entre eles, forte o suficiente para quebrar barreiras que existiam há eras. E o segundo foi o próprio Gimli, cuja lealdade, coragem e devoção a Galadriel fizeram com que ele fosse visto de forma diferente. E assim, os 2 partiram juntos. Não como um elfo e um anão, mas como amigos. E talvez seja exatamente esse o verdadeiro significado dessa história. Porque no fim das contas, não foi apenas a guerra ou a vitória que definiu essa era. Foi a capacidade de 2 mundos completamente diferentes se entenderem e provarem que até as maiores diferenças podem se transformar em algo extraordinário. E agora eu quero saber de você. Você já conhecia esse final de Legolas e Gimli? Ou essa história te surpreendeu? E qual personagem você quer ver no próximo episódio dessa série? Frodo? Aragorn? Sam? Se você curte esse tipo de conteúdo mais profundo de Tolkien, já se inscreve no canal, porque ainda tem muita história que os filmes nunca contaram. E a próxima talvez seja ainda mais emocionante.